um moço simpático ali, né? A esposa dele. Não sei se eles têm diferença de idade muito grande, entre netos ou filhos, não sei, gente esparramada aqui. Ele fez um pouco de palavras cruzadas aqui, eles falaram que eles são muito gente boa, que era para deixar a lateral aberta por causa de não sei o que, não sei o que. Em termos de passagem ou de um problema que ele tem, ele faz uma espécie de quimioterapia que ele falou que não é tratamento de câncer, é uma coisa que ele tem uma espécie de deposição elementar, espécie de alguma coisa, não vou apontar como radiativo, que tem que fazer o trabalho, que toma muitas agulhadas, não sei quantas vezes, tipo a barriga fica toda que dói, ele estava mostrando, e ele tem problema de cicatrização, então ele gasta fortunas com um monte de coisa. Ele falou que tem uma fisioterapeuta que ele paga um valor pré-estimado, que atende ele e a mulher dele, que é 110 a cada sessão 3 vezes na semana, que é um trabalho mais barato que ele já viu, porque ele é formado em uma que ela atende uma vez na semana, que é 200 e pouco cada um, dá quase 500 os dois. Ele falando que estava contando que o trabalho dele de todos os lugares, os vários lugares no mundo que ele já viajou, no Brasil como na Europa, ele conseguiu muitos méritos numa época que o serviço dele era raro, porque ele fez engenharia elétrica, ele trabalhou com implantação de conexão de fio, ele estava colocando minuciosidades tais, né? Ele é bem simpático, ele é um senhor que está ali, e esqueci o nome dele, é de BH, ele colocou muitas questões, né? Então ele falou que conheceu a Europa inteira, ele conheceu a Índia também, falou que achou que na Índia o povo é absurdamente honesto, porém a questão da quantidade de idiomas, porque ele teve que fazer uma espécie de apresentação sobre ductos, oh não, ductos, ele falando sobre um que dá uma espécie de desfibrilação, como que ele colocou, eu estou usando o meu critério também transmissional sobre fios corona, ele usou o do Zuzuiro Movonai lá como falando da questão que tem que ser apresentação de noite por condição de laboratorial, e ele falando que o que é lidar com pessoas de vários idiomas, eu falando com ele que deve ser bem complicado se lidar com o que é apontar como exatas, como minuciosidade técnica, o que são questões minuciosas tais perante. Ele falou que ele foi para a Alemanha, falou que conheceu as redes lá de um cara que é brasileiro que colocou churrasco de carne de porco de outro mundo, que ele só entendia tudo de churrasco. E a carne não é seca e divina, que virou uma rede dentro da Alemanha em vários lugares. Aí a gente estava conversando sobre vários lugares e ainda que a conversa desdobrou muita coisa absurdamente inteligente, eu fiquei meio que querendo racionalizar questões que pegam alguns imperativos originais, os quais eu não conhecia em toda a vida. Por exemplo, eu nunca, em nenhum momento histórico, o que é uma grade curricular, eu nunca estive em outros lugares de grades curriculares. Eu estive em trânsitos livres, mas com pessoas que geralmente ou entram pessoas imbecis, e quando entra alguma pessoa típica, para dizer que entre físico, químico, matemática, eu não sei o que é conversar. A não ser assim as buscas que foram direcionadas, eu olhar e interpretar o que é colocado na internet, ou criar condições tais, o que era entender o que é um físico. Eu tentei perguntar a ele se ele tinha parado para pensar sobre algumas coisas, ele falou que religião nunca é uma coisa que entra no contexto dele, colocou que alguns lugares vivem um mundo da ficção científica que não entende, da cinematografia que não entendem o contexto energético, mas eu quis desbravar dele se ele tinha conhecimento teria ouvido falar de Tesla, de gênios ou de algumas pessoas, para questionar por que ele se identificou com essa questão do correntismo e o que vira uma espécie de lógica material de trabalho, como em que momento, por exemplo, o que ele tem que fazer diagnóstico de solo, de terreno, algumas questões tais para poder o que vira ser encaminhado a implantar algumas coisas. Ele estava falando sobre beautiful girl, usando esse termo, falando que o inglês daqui, que ele é encantado com Portugal,
e que o inglês do brasileiro é parecido com o de Portugal, e ele falando sobre a dificuldade de algumas questões perante da rigorosidade. Dificuldade não, ele falou que, né, na Alemanha o termo um homem que entendia tudo que ele falava, independente de não saber falar, que estava por trás dele dentro de uma apresentação de uma coisa que ele achou que o cara não estava entendendo, o alemão, porque era muito distorcido, ele precisava de perguntar o tempo todo para o cara repetir as coisas que ele falava, porque a questão do sotaque tinha um diferencial muito grande e o cara estava sem nem piscar e entoado com as coisas que ele falava, e ele falando que estar perante alemães é muito difícil, porque de fato eles são muito focados em regras e absurdamente sistemáticos. Então não tem esse negócio de falar que o alemão é desleixado perante questões passadas e que deixaram de existir. Então ele falou sobre algumas questões, ele soltou algumas coisas sobre duas potências de fato, que é a primeira e a segunda, o que é falar do monstro dos Estados Unidos, entre questões a elogiar e questões a falar que nem pisaria lá, e entre trânsitos falando que ele teve que, né, para não perder 20 mil, preferiu perder 11, que ele teve que Azul tá comandando, eu tinha entendido que era Zoom, é Azul, negócio de voo, que ele teve que chegar com um negócio de 20 mil tudo pago e teve que desembolsar mais 11 por causa de poucos minutos, e também já tinha uma roteira de questões que ele ia perder todo o dinheiro, falando sobre o tempo que aposentou, os méritos que ele teve, que ele não é rico, mas do que o contexto dele de rico, mas parece que tem muita, né? Aí a gente entrou em vários contextos, porque ele é absurdamente simpático e fez uma apresentação familiar bem ampla sobre pessoas maravilhosas na família dele. Absurdamente educado, queria conversar, conversou muito, ele lá em cima desembeiçou que eles começaram a ligar desenfreadamente. Isso tem várias questões que entram em voga. O que é temerem alguém conversar muito tempo comigo pelo que eu possa falar e por que motivo as pessoas, né, que alarmam muita atenção quando as pessoas querem conversar muito comigo, principalmente quando elas têm condição social alta. Então, em todos os lugares, esse tipo de coisa é evitado e é tirado de mim, entendeu? Então, é muito raro alguém que passa o que não tem, que se desloca e não tem. Que, aliás, anteontem, tinha alguém sentado aqui que estava me filmando ali, foi educado, sentou, falou que esperar alguém, sei lá, do jeito que estava colocando o celular, não estava olhando, parece que eu estava ali com a dona ali, eu justificando várias questões, parece que eu estava sendo filmado, saiu me tratando bem. Enfim, um dia que parece que não é pequeno, né? Foi retratar a questão do telefonema já tem tempo. Antes do último telefonema e eu já nem lembrava, ou parecia ser mais recente, ou entre um somatório de questões que criou uma espécie de correntismo grandeso, que desconfigurou o microciclo diário de dizer que já tinha passado vários dias e uma quantidade de problema que ao mesmo tempo dormindo muito pouco, o fato de não estar em tanta atividade, estar com a barriga pendurando igual um canguru e as pernas coçando e descendo, derretendo para baixo do joelho, sentindo emplacar banhos enormes por trás, pelos lados, toda incomodada, toda coçante e incomodada, chateada com um monte de coisa. Eu comi um pouco do churrasco, falei que ia até tomar açaí, não tomei, que ia comer minha marmita, botei na geladeira, fiz um suco de limão. Comi coração, carne com uma gordura grossa, carne boa, corações, umas 3, sei lá, 4, 3 coxinhas de galinhas, linguiças, carne que tinha aquele dedo de gordura ótimo, né? Fresco, mandaram a vasilhinha pra mim, a menina a cantora lá trouxe, mandou trazer pra mim e queriam que eu certificasse pelo zap qual era a data da ligação. Um monte de coisa ao mesmo tempo que me alarma muito a minuciosidade, então eu acabei entrando, não sabia como olhar de novo minhas coisas, não consegui reler as coisas, selecionei uma ordenação de músicas que tem uma escala de subgrupos, entre aspas, que eu ouvia quando era criança, ou músicas nacionais que eu viram um juízo de valor para eu poder ouvir quando eu estiver dentro de casa, criando, tipo, abrindo a sinfonização de algumas questões para alarmar multi-instrumentalidade frequencializadora, entre autoprotecionismo, entre alavancar e mobilizar situações de trânsito correntistas, paradigmas como paradoxos das questões da
multicodificatório é verbo gerandicisante, né? Então, assim, dizer que eu nunca parei para conversar com uma pessoa que se apontasse matemático ou que tivesse alguma, né? Que é uma pessoa aleatoriamente trabalhando, não está sendo tão considerado para não chegar a exibir dinheiro, mas raramente entrar em alguns contextos fatificatórios, atificatórios. Eu não conheci nenhuma pessoa assim, nenhuma. E tentei eu que conduzia os contextos, as conversas, perante de como eles se apresentaram, ou quando isso era colocado sobre algum conceito de internet ou qualquer coisa assim, mas nunca alarmavam sabedoria minuciosa, ou que delimitasse um palco racional ou o pessoal perante algumas especificidades. Por exemplo, o que é um matemático? Nunca me foi apresentado o que é um matemático, enquanto na sala de aula, inicialmente era assim, não era um tempo nem que apegava lembrança, não sei nem se fui à aula inicial, acredito que sim, mas não tinha essa coisa, o que acaba sendo um químico em si, um bioquímico, entre algumas questões de olhar sobre umas óticas de... O que são óticas mais reagentes ou mais, sei lá, industrializadas, como que é, polidas, né? Que viram uma coisa meio, né, o que é o correntismo físico, quando a coisa categorizam questões, que quando aparece um engenheiro elétrico, alguém que assim se coloca, que eletricista não é um engenheiro elétrico, mas se você perguntar a causa e efeito do que mobiliza, se tem a ver com alguma intervenção de justificar o corpo, com ele falando que se tivesse, ele falou, você passa um pente no cabelo e bota, e vem um monte de... né, aquilo cria uma espécie de indução, uma espécie de conexão, uma espécie de contato tal, que se tivesse, que tentaram refazer isso, que seria isso, seria tal, mas não é assim que funciona. Colocou uns contextos tais perante do que eu coloquei como desbravar, uma espécie de... Se ele parou para pensar, ou se teve alguma conexão com isso, se reviu algumas coisas tipo entre correntismo corporal de fato, espiritualidade e questões físicas, questões energéticas, como captação de campo, dos quais não tenho contato. Eu fiz uma pergunta sobre, né, foram várias horas de conversa, mas entre eu rebuscar algumas coisas, ou colocar algumas coisas aparentemente aleatórias, entre trânsitos mesmo, que implicou em geopolítica, ou algumas questões que entre... ele falando de algumas questões de dentro da Europa, de dentro do Brasil, ou colocando N questões de governo, atualidades, de situações, né, perguntou se eu fiquei sabendo do cara que o Donald Trump mandou matar na China, porque batia de frente com o poder de as coisas que estava atrapalhando, negociação sobre não sei o que. Eu falei, saiu na televisão esses dias. Ele falou, saiu e tal, mas Aí colocou pontos de questões contra Alexandre de Moraes, que falou que ele é um poderoso chefão, que só não morreu ainda porque o Brasil tem muita coisa, os Estados Unidos têm muito interesse, a via de atuação deles é completamente diferente, que eles são mais poderosos do mundo e tentam impostar isso constantemente, que falou do Canadá, que o filho mora do Canadá, colocou situações de como que eles optaram por, né, questões de temperatura em todo lugar, questões que diretamente distribuem entre o povo, forma de vida boa, mas a relação com os Estados Unidos e algumas questões de causa e efeito, de muitas minuciosidades, a gente falando sobre, né, a incongruência de alguns lugares, como ele mesmo que falou por ele sobre a questão de racismo na África, muito antecedente até do preto, do branco inclusive, que ele falou não ser racista, mas ser questões assim, que alarmam o muito branco pensar também que ele é. Aí ele falou sobre... Ontem a mulher estava várias vezes perguntando se Hitler já ia embora, que era o irlandês que estava lá em cima, racista, que ela também se deparava racista. Ele falou, Hitler passou aí. Eu falei assim, pensei comigo, não sei, acho que sim. Ele não me cumprimentou, não. Aí ele falou, aquilo é um nazista, ele deve ter pensado que meu marido é marido dele, eu sou não sei o que lá.
Mas ela, mas não é cutucando não, vamos fazer fofoca, mas não sei o que, não sei o que. Aí eu avalia o panorama deles em si, entendeu? Eles foram embora. Aí eu sempre fico avaliando um monte de situações, né? E aí ele meio que não diz, né, o que que é um engenheiro, o que que é uma espécie de dispersão, da gente for avaliar o que que é, né? Colocando entre os paradoxos de crença não crença, dele colocar o que que é não cristãos, praticantes quando colocando relatividades, quando colocando sapientalidade de gênios, e o que que virou uma prática ou prática sem conexão. Eu tentei fazer algumas perguntas para ver ao mesmo tempo um quadro mimético, uma ausculta, uma frequencialidade, eu tentando rebuscar alguma comparativa, vendo a minha dificuldade de algumas questões, a dificuldade dele, porque quando ele começou falando que era uma fisioterapeuta para eu trabalhar na área que eu trabalho e não consegui decifrar que fisioterapia era aquela, eu tentei explicar o que era um peso corporal, ele falou que uma outra é especialista em cadeias musculares e mais 4 especialidades, que leva até uma marca, que faz um trabalho extraordinário, mas que por uma vez na semana ele é suficiente, vira um paliativo semanal. E falando sobre a mulher, eu falei, então é 55 por cada um, né? Ele falou, é R$ 110 3 vezes na semana, 330, que é um trabalho super barato, que atende as dois juntos, mas eu falei, qual a especificidade? Você usa caneleira? Não. Halteres? Não. Exercício de peso corporal? Não. Ela toca em você? Não. Tem choque? Não. Não, você tem que ter alguma movimentação corporal, te impõe movimentos repetitivos, movimentos singulares. Eu fiz um rebolation para poder me identificar o que que era esse campo fisioterápico, que é algo que mesmo alarma muita atenção e pavor. Quando eu vejo algumas questões, eu fico absurdamente apavorado, principalmente quando eles caem dentro das academias, entre tráficos, entre o que vira técnica alternativa, especificidades, é uma desordem tão absurda, e a quem justifica quando alunos que muito gostam ou mal gostam resolvem tentar explicar ou eu tentar compreender. Tipo assim, perde o resto do dia, não faz mais nada, o pulo de uma ponte, entendeu? Então, quer dizer, o que que é você explicar também ou tentar compreender algumas questões, ainda que ele estivera colocando algumas coisas que alarmava, né? Dizer o que é conversar com uma pessoa, quem busca ou não busca interesses, ou como se estimula em termos de você posicionar, caso você tivesse que ter responsabilidade de desbravar condições elementares, condições literalmente cosmologíveis, eu perguntando sobre ele, não, mas isso é real, mas isso não sei o que. Eu falei, tocando em assuntos sobre efeito fotoelétrico, relatividade, ele colocando algumas coisas sobre corrente contínua, ou colocando questão de dissipar movimento e questões dispersas que no temporário, não sei o que, não sei o que, mas tudo um pouco vago, ou bem assim, o que que se torna nem implantar algumas coisas, ou vira. Tipo, né, eu perguntei sobre um CERN, ele não, o CERN na verdade nem existe, não, existe sim, ou pelo menos na televisão existe, na televisão da internet. Aí ele, não, mas tem coisas que elas são futuristas, elas são utilizadas. Eu falei, aquilo não é uma bomba nuclear, e aquilo não tem fissão e colisão, e campos atômicos e microatômicos, macroatômicos, não, naquele tempo não, mas isso daqui já era assim, é um assado, não sei o que, mas não ficou tão bem convincente. E ele parece que teve uma arrecadação e uma aposentadoria muito ótima, ainda que ele colocasse que não. Ainda ele falando o que são exercícios diários ou responsabilidades que ele tem um gasto parece que muito alto. Ainda que o plano de saúde cobre muita coisa, mas é provavelmente muito bem de vida. Diz que tem o Honda melhor do mercado. Me perguntei, eu moro bem e hoje ele depende disso. Ele fez por onde, os filhos queriam que fosse para o Canadá, que um foi, eu não sei. Mas aí ele não podia largar os dois que moram em BH, falando que BH virou caos em termos de deslocamento de um monte de coisa lá. Aí ele colocando questões das necessidades dele temperaturais específicas. Ele envelheceu, ele ficou o necessário de calor e ela de frio, sei lá, colocando questões, etc. sobre minuciosidades. Ai, dor de cabeça. Aí questões várias sobre, né, deslocamentos variados, coisas, questões de vários lugares, e ele como meio que, né, sobre a tentativa de explanar ou ser direcionado, eu falei, você então tinha responsabilidade de racionalizar
percepções e tentar fazer uma unificação que justificasse um implante tecnológico, uma fusão racionalista de questões perante, né, você lidar com idiomas, com traduções ou com questões, eu mais ou menos tentando entender o que seria, não é uma espécie de postulagem, mas uma espécie de situações tais, né, que justificasse a atuação dele, o que vira ele falando de tantos que se tornaram muito mais ricos, que recebem por políticas de informação ou condições que geram dinheiros absurdos, vocês ganham métodos de deslocamento quando se torna uma espécie de tecnologia, as coisas assim que se tornaram cibernetizadas, essas coisas, aí eu colocando sobre coisas que ele fala que são no mundo que não existem, sobre questões que são colocadas como ficção, conspiração, como coisas da cabeça de alguém ou isso assado, que eu não sei se ele é ateu ou também, mas não sei, o correntismo, eu quis entender o que é um correntismo prático, já que eles são considerados aceitos e de fáceis deslocamento, de necessidades que se tornam práticos, tá, de intelectual prático a quem justifique categoria, dizer que a categoria mais alta do não pedreiro, mesopedreiro, e o que vira, que na verdade ele não trabalhava com serviço de peso, mas o que era justificar. Eu tentei entender um pouco, mas também talvez não tiver entendido, ou talvez não são os ônus de atuação dele, ou o que ele colocou, se eu perguntei o que era uma... O que ele perguntou como... Geralmente quando a gente questiona ou estuda essas coisas elétricas, energia quântica, não, o que ele usou sobre um campo quântico, ou que eu, né, ele parece não ter muita, ou não ser dessas linhas que justifiquem fissão, fusão, telecineses ou questões tais que, não sei o que é o correntismo dele, né, mas o que colocou como, né, implantes de linhas de transmissão, mas que recategorizou os lugares e as verdades de algum povo. Eu perguntei se ele era descendente de europeu, ele falou que de fato ele era de brasileiro. Eu falei, mas índio e africano você não é, então é mais ou menos explorador, diasporado ou qualquer coisa assim. Ele, não, eu sou brasileiro mesmo. Eu falei, mas o brasileiro mesmo, pela lógica em si, o que é um índio, o que é um né, que saiu entre os conquistadores ou qualquer coisa assim. Aí ele disse que não, eu falei, você não tem nenhuma vertente europeia, não por questão de genialidade que eu vi, nada disso demais, mas por ser branco, eu também ter viajado, eu também ter um contexto índio, não é um perfil de índio evoluído, nem negro, nem muçulmano, nem cristão, não identificou com nada disso. Então acaba sendo alguma espécie de branco correntista, ou sei lá. E aí então, até porque baixou o caboclo ali e tal, e eu tinha as linhas meio que mesocodificatórias sobre algumas espécies de correntismos de transições, ou ainda entre especificidades, quando a pessoa tem que trazer informações aparentemente literalmente correntistas, literalmente atritais ou grandezas que justifiquem uma esfera de captação, entre aspas, poluidora, que se faça compensação, que se faça transmissão direta, transmissão indireta, bloqueio de transmissão, uma espécie de reprogramação tal. Aí quando vê que a coisa mexe em muitas grandezas, é como se você estivesse numa mapa metabólica e numa cartografização sistêmica, que isso traz alguma temporalidade, de destemporalidade, qualquer coisa mais ou menos assim, mas eu tentei ver o que seria você conversar com pessoas de campos literalmente quânticos ou que justifiquem multidisciplinares literalmente convincentes ou de fato inteligentes, né? Eu nunca conversei em especificidade com quem se atribui ser psiquiatra ou entra nessas disciplinas quando questões físicas ou questões corporais ou questões que não sejam esses culturismos baratos e esses fracassos, o que é um Fibonacci com um sujeito grau unificado, ou que questionador de transcendentalidade, não psiquéticos, e a clarividência das questões do que coloca
como campos de limitação ou recorte perante o que é uma datação de exatas, de humanificações, de questões tais entre o que é um quadro deficiente, ou a quem categorizar, perceber questões minuciosas entre aceleração, entre desaceleração, o que é um físico, entre um contexto angular de fato, entre contextos mesomatematicíveis, entre práticas corporais como minuciosidades que de fato categorizam desbravação elementar, o que vira causa e efeito da coisa, quando isso vira instrumentalidade engenheira de base, até onde isso rebusca correntismo da pessoa dizer que ele entra num contexto referente perante estar a uma necessidade ou um campo vocacional temporalizado, se questionam o ir e vir do corpo entre o que virou, entre o ateu e religioso, entre político e grandezas tais. Então você vê o que são explorações elétricas, o que virou, eu falei literalmente, então você adentrou ao campo de que se não é 110 é 220, no final tudo dá certo, ou que algumas coisas reagem, recortaram um campo corrente de que você atribuiu alguma percepção e justificou entre se identificar com desbravação de patente ou situações que já estavam uma espécie de departamentalidade que implicava em você entender campos. Então fica bem complicado algumas coisas para mim, eu ser identificada como uma pessoa comum, como uma pessoa especial, como lidar com pessoas que na maioria das vezes eles são destituídos de grandezas, o que é olhar por o lado e não tem caráter, ou tem mania, ou não tem, que é sempre situações se tornam bitoladas, então você olhar o que são coisas e o que são pessoas objetas e coisificadas, que, né, até onde aquele mundo dependeu de uma expansão sideralizante que as pessoas se tornam, talvez em algum pedaço, objetam um trânsito mais específico, uma conexão momentânea, dizer já não são os mesmos, quando é que foram, entendeu? Quando você justificar o que são correntismos físicas, frequencialidades reais, sustentabilidade de causa e efeito. Aí ele falando sobre um problema de um olho, com uma visão muito exaltada, com um menino com uma força na mão de matar uma pessoa, que era um menino que um tava peidando no outro na escada ali, ou sei lá, meio que. Aí ele alegando que ele tem um problema de excesso de ouvir e ver de um olho, que teve que operar um, vai ter que operar o olho, que o menino tem força, mas tem 10 graus em cada lado, e eu preciso de ver, quando perguntam qual é o grau, eu não sei, eu não identifiquei aquilo no papel, no outro dado momento que eu joguei fora a receita, e o que era aquilo lá no dia, eu não sei, também joguei para lá e não sei. Falando um pouco sobre velocidade média de lente, ou muito brevemente, ou quase nada. Falando de adequação de óculos, e ele que depende de operar um outro, entender se um olho tem aceitação, se não acontece isso ou aquilo, que operou bem, que vai ter que operar, mas que ele tem uma sensibilidade absurdamente auditiva e olho de enfiar o olho e enxergar coisa. Foi isso uma vida inteira, de não ter tido dificuldade visual, e como que ele, algumas coisas trouxeram questões. Ele deve ter conversado ali embaixo, apoiado ali, umas 3 horas. Falou que ia sentar aqui, fazer uma palavra cruzada. Passou algumas vezes, foi educado, a mulher dele veio. Acho que eu também não sei, como se ele tivesse que tomar um vento, fazer alguma coisa aqui fora, porque ele não está satisfeito. Não, ele não reclamou, mas a televisão é meio igual ele achou essa daqui, que é considerada super boa também, como se ela tivesse atritada, e mesmo ela está. Ai, cansei. O que é conversar com inteligentes, as conveniências de fingidos não inteligentes ou achados inteligentes, e desbravarem interesses para saírem codificados ou descodificarem coisas em parcialidade, impessoalidade, o medo da pessoalidade, o medo da impessoalidade, para tentar subjugar cortes momentâneos ou estimular que mais faça, como provavelmente
O mundo inteiro deve estar tentando utilizar testes à distância, qualquer coisa que reaja, está por perto, está ao redor, qualquer coisa assim, perante as coisas que eu venho colocando e quem é que entende, quem é que escuta, o que é você lidar com a especificidade sideralizante quando as coisas pilarizam questões que aparentemente são silenciosas ou que não existem e que não são percebidas, é o que virou, né? Ele colocando questões e questões que são absurdamente complexas, o que é você deslocar, como sobreviver sozinho, dar continuidades, e quando questões, né, se tornaram conhecidas por muitos, já muito roubadas, muito patenteadas, muito feitas aos entendimentos de superfaturarem, entre condições isoladas, é quem justifique regionalizações tais, e colocando uma complexidade perante sistêmicas e condições ao paradoxo dos Estados Unidos, as questões estimuladas, ele falando que o nível de gente ladra e sem vergonha dentro do Brasil, inclusive a classe política, e ele falou que é algo muito aterrorizante. Ele colocou alguns pontos, alguns elogios de alguns lugares e algumas coisas, alguns contrastes entre a condição interna do Brasil e entre coisas acontecendo na televisão e entre contextos N. Perguntou se eu já assisti a Netflix, que fica sob controle dos Estados Unidos, que está absurdamente apavorante entre homossexuais. Eu falei, eu não sei, eu não vejo, eu não sei o que são filmes, ou se são filmes que circulam e tem séculos que eu não sei. Eu peguei aquele tempo da fita cassete, ainda ter o fita, né, de você poder passar um olho entre filmes de ação, o que é, ou quando isso chega. Não tenho buscas, não faço buscas de poporri de filmes, de... Aí falando que cada vez os filmes são mais delinquentes, fora de um contexto real, de coisas que não existem nem na física, não existem nem... Ele falou, não existe matéria, antimatéria e coisas, elementos fantasmas que eles colocam, e começaram a desqualificar a praticidade das coisas, que eu falei, mas onde está o início e o fim dessa praticidade elétrica? Em engenheiro, vocês apalpam materialidades tais literalmente reativas, vai reagindo, vira uma necessidade de no fim tudo dar certo, até que ponto isso vira comparação e necessidade, ou desbravamento que se faça atribuir valor e se tornar necessário, que viraram atribuir trabalho, necessidades de sociedades tais. A maioria das vezes são muito vagos, são incoerentes, ou aí eu olho o biotipo, não necessariamente aponto por biotipos e questões etc, mas, né, o que são quadros clínicos, quando a pessoa geralmente apresenta apontamentos psicossomáticos ou deficientes, ou propostas que geralmente entram em pauta atividades, né? Aparentemente, senhor absurdamente agradável, com 70 e poucos anos, ali baixou um caboclo, modo de dizer. Eu, entre tantas situações tão difíceis durante o meu dia, que requer, não sei nem... Ai, cansado. Dia muito cansado, eu não tô dormindo pouco. Oi? Precisa de alguma coisa? Tem um copo descartável? Tem, é só um? É só um que você quer? Só um. Ah, tem sim. Ou tem copo normal? Tem também. Eu quero um copo normal também. Aqui na cozinha. Você quer copo americano mesmo? É. Deixa eu pegar lá pra você. É, aquele moço é seu avô, né? Ele é seu avô, né? É. Qual que é o nome dele mesmo? Franklin, né? Ah, sim. Obrigado. Ele elogia tanto você, você é tão inteligente, né? Legal, de nada.
Ai, obrigada. Boa noite. Vou pro meu sofá aqui, ó. Aqui dá pra ver a rua todinha, ó. Panorama aqui, ó. Você tá dormindo meio que na rua. Se alguém chegar e enfiar uma arma aqui em mim, eu tenho que lidar com a situação como se eu estivesse dormindo na rua. Ou eu tenho que usar essa situação de como desbravar um ato de coragem, que é uma parede totalmente nua. Tem o vidro fumê, tem uma parte aqui, a pessoa entrar, ela não fica de fora aparentemente escuro, se ela chegar perto ela vê tudo, entendeu? E é como se eu tivesse, se acontece alguma coisa, eu tenho que estar vendo tudo. Eu tá literalmente como se tivesse tudo aberto, então um pouco meio destoada de muita coisa. Você fica em casa e já fica uma casa que já fica apertada também, delimitada por empurrar alguma coisa no canto. Pô, tinha descongelado o frigobar. Esqueci o frigobar aparentemente um pouco aberto, ele azedou 4 filés de frango enormes que eu acabei dando para a cachorra que eu achei. Eu tinha trazido pela outra cachorrinha, tinha estragado um monte de ovos, eu esqueci que alguns, né, o calor, fui quebrando, aí 5 sujou um, 5 sujou outro, eu falei, caralho, hoje não sujou nenhum, o resto que estava lá, e eu otimizando as coisas, e tinha colocado 3 pacotes de arroz na gaveta que molhou, não encharcou por dentro, mas esqueci disso, eu coloquei no fundo do frigobar, eu tô um pouco meio... Perdi o estímulo de algumas coisas a mais, tô... Né? Os infinitivos trazem um enredamento, né? O que aqui é o quadrado, eu dei os quadrados da distância de alguma coisa simplesmente seguir aleatoriamente, né? Lidar com gente é bem... É bem... Importa não ser mais gente, né? Ou nunca nem ter sido, para poder se tornar menos frustrante. Porque... Ai, melhor nem mais dizer isso. Que amanhã seja outro dia, eu tô precisando dormir, eu não tô mantendo os remédios, não tá atrapalhando, mas eu tô percebendo que tô dormindo pouco, eu não tô tendo meus resultados, eu não tô tendo meus feitos. Eu tô cansado de fazer receituamento. Cansado. Muito cansado, muito... Acho que uma trajetória bem difícil. Muito difícil. Tentar dormir um pouco. Tá. O canal não tá postando. Facebook é restrito. Da parte de quem, pra onde termina o que, às vezes, né? Parece que eu falo com alguns que possam acreditar ou sempre ficam se deixados aleatórios. Que acabam sendo, pelo visto, uma repilarização aparentemente aleatória, quando isso vira continuidade indireta de trânsitos, ou quando isso vira QSP, ou condições amostrológicas que se façam, que se impõem correntificar, coisificação elementarizante, em que momento isso subsistencializa formalidade uniformizante que categorizam sociedades e expectativas, padronizações, né? Cansado. Pauta sistêmica, chega onde, sobre o que teoriza, baseado em que regra, em que indivíduo, né? Que condição racializante vira causa e efeito de atritarem, justificarem matéria-prima, familiaridade, né? Sistêmica tradicionalista que transcendente questões intermináveis quando fizeram finitadas a burocracia colocada como cumulativismo histórico de inteligências sustentáveis ou mesmo de guerras que quer reunir e dizer que é tudo um só falando de qualquer outro. Ou o que seria tudo é a mesma merda, dizer que se a coisa vir a apontar, se partir do pressuposto que você não é nada, fica mais fácil. Se partir do pressuposto que então mata esse,
ou finge que não mais existe para matar o mal pela raiz de questões tais. Quando dizer, mas o problema é sempre aquele lixo, então tira quem põe o lixo, eu tiro o lixo, não faço ser lixo. Até que ponto deixa o correntismo de considerar lixo anti-lixo? Questões que a gente vai, né, racionalizando. Assim teria menos feito, né? Quem justifica arbítrios do fruto de erro e acerto momentâneo. Que Josso fatifica finalidade afim.